Gente, boa tarde. Estou aqui gravando mais um vídeo agora falando de um dos assuntos que mais cai no Enem, que é o assunto de resistores, certo? Resistores é um assunto muito importante. Então eu fiz aqui um resumozinho bem interessante. Então preste atenção, né? Primeiro a gente precisa saber o que é um resistor. O resistor é um elemento do circuito que oferece oposição à passagem da corrente elétrica. Então o resistor, ele, de uma certa forma, ele resiste à passagem da corrente elétrica, tá? E ele transforma essa energia que passa por ele em energia térmica. Então a gente pode ter exemplos de resistores como o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, a chapinha, certo? O micro-ondas, que tem o mesmo procedimento. E esses elementos ele tem um gasto de energia muito grande. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado com esses aparelhos que utilizam o princípio dos resistores. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem aqui um resistor. A gente tem duas simbologias, tem essa e tem essa daqui, tá bom? Todas as duas são usadas em circuitos elétricos, não tem uma que use mais, aí depende muito do autor do livro, do quem está produzindo os módulos, tá? Isso aqui é um resistor, por ele atravessar passa uma corrente elétrica e ele gera uma diferença de potencial que a partir de agora nós vamos chamar de DDP, tá? Esse aqui é a intensidade da corrente, o é a tensão elétrica ou DDP e o R é a resistência. Unidade de medidas, corrente em amperes, DDP em volts, resistência em ohms. Aí eu coloquei algumas observações aqui para você. A primeira observação é que um ohm é igual a 1 volt sobre 1 ampere. A outra observação é que 1 kΩ, se aparecesse quilo, você tem que multiplicar por 10 a terceira. Se aparecesse mega, você tem que multiplicar por 10 a sexta. Se aparecesse milli, você tem que multiplicar por 10 a menos 3. E se aparecesse micro, você tem que multiplicar por 10 elevado a menos 6. Tá certo? Então nós temos aqui as leis de Ohm. Todo resistor ôhmico, ele é regido pelas leis de Ohm, tá? Então a primeira lei diz o seguinte, que a resistência ela é igual a DDP sobre a corrente elétrica. Também você pode trabalhar desse jeito, U igual a R vezes I, ou I igual a U sobre R. Mas eu aconselho você a memorizar só uma fórmula, que é a fórmula do Rui. Essa aqui é a fórmula que é mais usada, tá? Lembre-se que resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais, resistência e DDP são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Já na segunda lei de Ohm, que é essa daqui, ó, nós temos o que? Resistência. Esse cara aqui é resistividade. Cada material tem a sua resistividade, um valor para ela. Tá? Isso aqui é o comprimento do condutor e aqui é a área da secção transversal do condutor. Resistência em ohms, resistividade em ohms por metro, comprimento do resistor é dado em metros e a área dada em metros quadrados. Quais são as curiosidades que a gente tem com relação à segunda lei de Ohm? Se liga no que eu coloquei aqui. Isso aqui é uma observação bem interessante. Toda vez que o comprimento aumenta do condutor, do resistor, a resistência dele vai aumentar. Ou seja, eles são diretamente proporcionais. Toda vez que o comprimento diminui, a resistência diminui. Já com relação à área, toda vez que a área da secção transversal aumenta, a resistência diminui. Toda vez que a área diminui, a resistência aumenta. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Comprimento e resistência diretamente proporcional, área e resistência inversamente proporcionais, tá certo? Coloquei também aqui, ó, para corpos metálicos, se a resistividade, na medida que a temperatura cai, a resistividade também cai. À medida que a temperatura sobe, a resistividade também sobe. Ela não aparece na fórmula, mas é muito curioso e é interessante que a gente coloque isso para vocês, que se aparecer alguma questão de teoria, vocês já estão por dentro disso aí, tá certo? Nós temos os gráficos aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Esses gráficos aqui é para resistor ôhmico, tá? Ou seja, veja que isso aqui é uma função linear. Então, essa divisão da DDP1 pela resistência 1, da DDP2 pela corrente 2, perdão, da DDP3 pela corrente 3, esses valores de resistência têm que dar iguais. Por quê? Porque isso é um gráfico de uma função linear. Aqui é DDP, aqui é corrente elétrica, tá? Então, essas divisões, todas elas têm que dar um valor fixo. Eu chamei esse valor de R, tá? Mas obviamente que ele vai ter um número, tá? Se você usar a tangente dessa retazinha aqui, você vai encontrar a resistência, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, vai gerar U sobre I, que isso é igual a quem? A resistência. Aqui nós temos os gráficos dos resistores não ôhmicos, tá? Nós temos esse gráfico aqui, ó, e temos esse outro gráfico aqui, tá? À medida que aqui você pode perceber que essa resistência ela está variando, tá? Porque existem pontos que vai dar diferença aqui nas divisões, tanto aqui como aqui. Então a resistência aqui ela vai variar. Esses são os resistores não ôhmicos, ok? Aí eu coloquei o seguinte aqui, ó, resistência
variável. Por que resistência é variável? Porque a gente já sabe que em alguns pontos a resistência aqui está variando. Potência, é importante que a gente grave isso aqui, gente. A potência de um resistor ela é definida por U vezes I, por R vezes I ao quadrado, por U ao quadrado sobre R. Se fosse em geradores, isso aqui a gente chamava de potência dissipada. Mas para resistor, potência é tudo uma coisa só. Então você tem 3 fórmulas para você achar a potência. Professor, qual é a mais usada? A que você tiver que aparecer na questão. Não tem esse negócio de mais usada não, tá? Essa aqui é a mais conhecida, mas não quer dizer que é a mais usada não, que é uma regra não, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar, só para título de curiosidade, à medida que a temperatura se aproxima do zero absoluto, a resistividade ela tende a zero, ela se aproxima do zero. Então aí é onde ocorre o fenômeno, né, de supercondutividade. Mas isso aí a gente deixa para depois, tá bom? Então vamos lá. Então já vimos os gráficos, agora vamos partir para a parte interessante da coisa, a associação de resistores. Nós temos 2 tipos, série e paralelo. Se você imaginar como isso aqui é usado, por exemplo, na sua casa, os seus equipamentos eletrônicos eles são associados em série ou em paralelo? Paralelo. Por que não em série? Porque se ele fosse associado em série, se você desligasse a sua televisão, você ia desligar a geladeira, o ventilador, o micro-ondas, ia desligar tudo, tá? Então eles são ligados em paralelo porque se você desligar um, não atrapalha no funcionamento dos outros, tá certo? Então lembre-se que na sua residência os aparelhos eles são associados em paralelo e não em série, tá certo? Como é que vai funcionar? Resistores associados em série, ele tem um caminho só para seguir, ó. A corrente entra aqui e passa por todos eles até chegar a esse ponto. É a mesma corrente que passa por 1, passa por 2, passa por 3, passa por 4. Então, quais são as características? Esse aqui que eu estou de amarelinho aqui que eu coloquei, são as características. Resistência equivalente é a soma de todos os resistores, tá? A corrente total é a mesma, porque a corrente 1 é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3, que é igual à corrente 4. A DDP total, veja que aqui eu tenho várias DDPs, então a DDP total é a soma das DDPs parciais, tá? Então eu somo as DDPs parciais e obtenho a DDP total, ok? Professor, e se eu quiser encontrar a DDP1? DDP1 a gente usa a fórmula da primeira lei de Ohm, é R vezes I. Como a corrente é a mesma, então perceba que as correntes elas são iguais aqui, ó. O que vai mudar vai ser a resistência, que aqui como é DDP1 é resistência 1, como é DDP2 é resistência 2, como é DDP3 é resistência 3. Como é DDP4, resistência 4. Mesma coisa serve para potência. Qual é a fórmula da potência? U vezes I. Então, como é potência 1, então vai ser o 1 vezes I. Potência 2, o 2 vezes I. Potência 3, o 3 vezes I. E potência 4, o 4 vezes I. Veja que as correntes são as mesmas também. Tá certo? Bem interessante isso. Então, cuidado quando você for calcular a resistência desses resistores e trabalhar com associações sérias. Não é difícil. É bem fácil. Tá certo? Já no paralelo, perceba que as características elas se invertem. Veja que a resistência aqui é a soma, aqui é o inverso da soma, tá? É 1 sobre R1, eu coloquei aqui 7 resistores para mostrar a vocês que a gente pode trabalhar com vários, não só com 2, com 3, a gente trabalha com vários, depende da questão. Então a fórmula é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, e assim vai. Nós temos também aqui a corrente, veja que a corrente que entra aqui, ó, nesse nó, o que acontece? Ela se divide para o resistor 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6 e para o 7. Só que quando ela chega nesse outro ponto aqui, ela vai ter que se juntar para poder sair. Então a corrente total é a soma de todas as correntes aqui, ó. Já a DDP não, a DDP é a mesma, ó. DDP desse ponto para esse, ela engloba todos os resistores. Então a DDP total é igual para cada resistor. Se a DDP aqui é 20 para o resistor 7, para o 6, para o 5, para o 4, para o 3, para o 2, para o 1. São iguais, beleza? Veja que é diferente daqui, ó. Aqui a DDP é soma, aqui a DDP é igual. Aqui a corrente é igual, aqui a corrente é soma. Aqui a resistência é só somar, aqui é só, você soma o inverso, tá certo? Então é bem parecido isso aqui. Nós temos aqui agora as fórmulas. Aqui eu queria achar quem? A DDP. Aqui eu quero achar a corrente. Para achar a corrente eu uso a fórmula também, a lei de Ohm. Só que isolando a corrente. I é igual a U sobre R. Como é I1 e a DDP é a mesma para todo mundo, então fica I1 sobre R1, I1 é igual a U sobre R1, I2 igual a U sobre R2, I3 igual a U sobre R3, I4 a U sobre R4 e assim vai, até chegar no 7. A potência é a mesma coisa, não é U vezes I? O U é igual para todo mundo. Quem muda é a corrente. Então a potência 1 é U vezes I1, potência 2 é U vezes I2, potência 3 é U vezes I3, potência 4 é U vezes I4 e assim sucessivamente. Tá certo? Então veja que aqui não é difícil da gente memorizar essas características e essas fórmulas, tá bom? É bem fácil.
Aí eu coloquei aqui para vocês a energia consumida por um resistor. Cara, você usa muito isso aqui para você calcular o consumo de energia. Só que esse consumo de energia é baseado em quilowatts-hora, né? Então a gente vai trabalhar muito isso aqui quando a gente souber o preço do quilowatts-hora. Mas vai aparecer questões que nós vamos resolver utilizando essa fórmula. Então a energia consumida pelo resistor, que ela vai ser transformada em energia térmica, o trabalho é igual a potência vezes ΔT, que esse trabalho é energia. Pode ser, como potência pode ser R vezes E ao quadrado, potência pode ser U ao quadrado sobre R, e ainda poderia ser U vezes I vezes ΔT. Também pode ser, dependendo da forma que você queira usar. Tá certo? Aqui, ó, trabalho é energia, é dado em joules. Esse ΔT aqui é a variação, falta um cedilhazinho aqui, do tempo, que é dado em segundos. Tá certo? Uma observação importantíssima é que 1 kWh ele vale 3,6 vezes 10 a sexta joules. Isso é importante que você memorize, tá bom? Então, gente, basicamente é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, a associação de resistores. Veja que esse resumo de resistores foi bem simples, bem básicozinho, tá? Bem interessante para vocês, tá bom? Olha, lá, aqui, se você quiser seguir meu Instagram, aqui é Professor Bolinha Almeida 53, tá bom? Aqui é o meu YouTube, Professor Everton Bolinha. E também nós temos um Instagram de física lá, com os resumos de física, que é física underline, sem underline, demora, tá? Se você quiser acessar também lá, você vai encontrar vários resumos de vários assuntos. Aí você aproveita lá, certo? E segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, sempre vai aparecer vídeos novos para vocês e para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um abraço.